Só há uma solução para o velho homem, e a solução é a cruz. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã abençoada, uma manhã poderosa. Vamos falar de um tema, de certa forma, uma sequência do que começamos domingo passado. Como sempre falamos, tema mais importante da nossa vida. Vamos lá, leia aqui comigo. Mais uma vez. Uma nova criatura. Só há uma solução para o velho homem. E a solução é a cruz. Só há uma solução. É crucificando. Jesus, ele disse algo muito importante, que o nosso espírito está pronto. Diga comigo, mas a carne é fraca. Não confie nela, porque ela te arrebenta. Não ache que você tem um domínio sobre a sua carne que você não tem. Desculpa, essa é a realidade. Ninguém tem. Ninguém. Só existe uma maneira. Pedro, quando ele achou que ele tinha, ele garantiu, que ele poderia fazer aquilo que até a intenção dele era boa, quando Jesus falou do que Jesus teria que passar, então ele achou que ele tinha controle sobre as suas emoções, ele tinha controle sobre os seus impulsos, e Jesus disse a ele, era como se Jesus estivesse dizendo assim, você não se conhece, Pedro. Porque ainda hoje você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sabe o famoso, eu jamais faço isso? Tanto que ele falou para Jesus, isso nunca acontecerá. Se for preciso, eu morro com o Senhor. Balela, conversa fiada, não se conhecia. Então, quando nós lemos Mateus 26, 69, Marcos 14, Lucas 22, João 18, mostra que Pedro estava cheio de si e ele tinha necessidade de sair-se à frente, mostrando que era espiritual. E aí, que é o grande erro, Só tem uma maneira de você ser espiritual, é sendo cheio do Espírito Santo. Só uma maneira. Não tem outra forma. A natureza herdada do primeiro Adão, ela só pode ser vencida pela natureza do segundo Adão. Quando a gente fala assim, gente, por que é tão importante você entendermos isso? Você entender isso? Nós entendemos, Porque até que você aceite Jesus e receba a natureza regenerada, você tem a natureza do primeiro Adão. Qual a natureza do primeiro Adão? Uma natureza pecaminosa e desobediente. Que não tem controle. Então, a natureza do primeiro Adão, ela é mais forte que nós.
Nós não conseguimos derrotá-la por nós mesmos, por isso nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Espírito de Deus para isso. Então, o primeiro Adão fez tudo errado. Então, o segundo Adão veio para vencer o pecado e corrigir o erro do primeiro Adão. Tanto que tem uma frase, olha como é que é simples você entender como é que funciona. Adão fracassou, diga assim, ó, o primeiro Adão fracassou comendo. Não teve o controle, mesmo tendo toda a abundância, ele comeu do fruto que não deveria comer. O segundo Adão venceu fazendo o quê? Jejuando. Olha como é que é forte isso. O primeiro Adão fracassou comendo. E comendo do fruto proibido, não que ele não tinha liberdade para comer, era algo, um único. Mas o ser humano, para não falar uma palavra pesada aqui, o ser humano quer tudo que ele não pode. Ele pode ter tudo, mas ele quer o que ele não pode. Já prestou atenção nisso? Às vezes tem tudo, mas o que eu quero? O que não é bom para mim. O que eu não devo. Então, quando Jesus foi à cruz e pregar os seus pés, suas mãos, isso representa figuradamente a crucificação do primeiro Adão. O primeiro Adão, o homem do pecado, crucificado na cruz. Aí, vamos lá. Romanos diz assim, ó. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, se eu mudar isso aqui, está assim, pelo pecado de um. Veio a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Essa passagem ela compara o pecado de Adão, que trouxe condenação para todos, como com o ato de justiça de Cristo que trouxe justificação e vida para todos. Ô bispo, do que o senhor está me contando história? Não estou te contando história. Grave uma coisa com você, que tudo que eu estou te ensinando é o seguinte: você não vence até que você vença a sua carne. E grave uma coisa muito importante: existe algo chamado, a partir de Mateus, Novo Testamento, um testamento deixado para você, mas o testamento é para o quê? A velha criatura não herda. A velha criatura não desfruta. A velha criatura não herda, não é destinatário do Novo Testamento. Por isso que nós precisamos entender, crer, para que a natureza, a velha natureza, ela seja regenerada. Quer dizer, como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a justiça. Por um homem trouxe condenação, por um único homem, o segundo Adão, trouxe salvação. Agora, como é que eu posso entender isso? Eu não posso viver simplesmente porque quando você diz assim, eu tenho minha religião, eu vou te contar o que acontece com a religião. A religião, ela passa um vernizinho, fica bonito, brilhante, mas lá dentro não tem nada concreto. Lá dentro não tem nada profundo. Por que não adianta a religião? Porque a religião não significa nada para Deus. Aliás, a religião é outra coisa, para Deus, ela é outra coisa distinta daquilo que você conhece como religião.
Por isso que nós não falamos de religião, nós falamos de novo nascimento. Por isso que nós não falamos eu tenho uma religião, eu sou nascido de novo. Nascido de novo, tem uma coisa muito interessante que eu quero, vamos ver se deixa eu ver aqui onde, vamos ler aqui, Efésios 5:31. Diz assim, ó. Por isso deixará o homem, diga comigo, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão o quê? E serão o quê? Uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui nós entendemos o que é a união com Cristo. Como o homem se torna uma só carne no casamento com a mulher, o nascido de novo se torna um só com Cristo. É por isso que eu gostaria que quem não ouviu a palavra de quarta-feira, vai na palavra de quarta-feira e ouça a palavra de quarta-feira para você entender um pouco mais quando você diz assim, eu não consigo. Para nós cristãos não existe essa palavra, eu não consigo. Eu não dou conta, Geralmente a gente fala, eu não dou conta de vencer minha carne, não dou conta de vencer minhas emoções, eu não dou conta de ser diferente, eu não dou conta de perdoar, eu não dou conta, mas espera aí. A natureza regenerada, a nova criatura, ela vive pela graça. Ao invés de dizer eu não dou conta, eu tenho que dizer eu tenho graça. Eu tenho graça, eu consigo, eu tenho graça. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu consigo. Por que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu tenho graça para fazer, eu tenho graça para vencer, eu tenho graça para dar a volta por cima, eu tenho graça para me submeter, eu tenho graça para perdoar, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça para evoluir, eu tenho graça para melhorar, eu tenho graça. A palavra é essa. Está entendendo ou não? Então, o ponto de partida já começa errado quando eu não quero, eu falo assim, eu não dou conta. Não dou conta não, eu não quero. Porque eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça. É diferente quando eu não quero, não estou nem dando abertura para a graça se manifestar. Porque eu tenho graça para dizer não à carne, às emoções, o eu, o orgulho, o pecado, a velha natureza. Eu tenho graça para dizer não vou fazer, eu tenho graça. Eu tenho o Espírito do Senhor, eu tenho graça para ser semelhante a Cristo. É isso que a gente precisa entender. Quando nós cremos em Jesus e nos tornamos um com Ele, nós vencemos tudo que Ele venceu na cruz. Ele venceu, nós também. E Ele fala sobre isso. Eu venci. Quer dizer, vocês também vencerão. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, lê, por favor. Tem um detalhe que você não está prestando atenção. A quem Saulo perseguia? A quem? E Jesus disse que ele estava perseguindo a quem? A ele. Está entendendo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Peraí, para Paulo era um zeloso. Olha o que a religião fazia, ou o que a religião faz, né? Paulo achava que o que ele estava fazendo era correto, ele era zeloso pela religião, pelas tradições. Ele perseguia os cristãos em defesa da religião, daquilo que ele acreditava. Só que ele não passava de um religioso cego. Simplesmente um religioso e cego. E aí ele vê essa luz que brilha, ele cai por terra, fica cego. Diga essa palavra, ficou cego. Ficou cego. E escuta a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aqui está um problema sério. Quando uma pessoa persegue um nascido de novo, ou persegue a igreja do Senhor, ele está comprando o maior problema da história da vida dele. Ele está perseguindo o próprio Senhor. Olha como isso é forte. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem... Mas ele nunca perseguiu Jesus, ele estava perseguindo o cristão. Estou te dando uma dica violenta: cuidado quando você toca num cristão. Cuidado quando você faz uma observação sobre um cristão. Cuidado quando você toca na igreja. Você não está tocando nela. Olha como é sério isso. Aqui dá para entender a união do crente com Cristo. Como funciona. Para Paulo, ele perseguia simplesmente os cristãos. Mas para Jesus, ele estava perseguindo a ele. Por isso que, como disse, quando alguém toca no ungido, é como se estivesse tocando, como a Bíblia diz, na pupila dos olhos do Senhor. Ou na menina, porque quem toca em vós, toca na pupila do seu olho. Zacarias diz: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não maltrates. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. 3 dias cego e em jejum. 3 dias cego, aqui estava acontecendo o novo nascimento de Paulo. A expressão 3 dias ele esteve cego simboliza a morte de Jesus. Como Jesus desceu à sepultura e 3 dias, após 3 dias ressuscitou, a ressurreição do 3º dia, isso representa a morte de um homem que se julgava altamente espiritual e conhecedor de Deus, mas na verdade havia vivido uma vida enganada ou de engano. Que Deus nos guarde, né? Que Deus nos guarde de nós acharmos que nós somos, eu sou cristão, eu sou religioso, e olha, ainda a natureza, a velha natureza. Deixa eu dizer uma coisa muito importante a você, e falo isso com amor, tá? Cuidado para você não frequentar a igreja, e você começa a frequentar a igreja, você gosta da igreja, se sente bem com a igreja, mas nada mudou dentro de você. Você não mudou. A natureza não mudou. Seu caráter não mudou. Cuidado para não estar na igreja
e você continua joio e não virou trigo. Cuidado, só você vai saber disso. Porque você sabe, você conhece o seu interior e sabe se você mudou. Você sabe o que te dominava e o que não te domina mais. O que tinha poder sobre você e não tem mais poder sobre você. Esse é um autoexame. Você já prestou atenção quando a gente faz a leitura da Santa Ceia, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo? Já viu ou não? Sim ou não? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu até estava conversando outro dia sobre isso, né? Eu não sei como funciona hoje, mas antigamente tinha igrejas que poderia acontecer uma disciplina na igreja que a pessoa poderia ficar 3, 5, 12 anos. Um dia eu li os regulamentos de uma igreja muito tradicional e eu fiquei assustado com aquilo, porque a pessoa fica desligada da comunhão 12 anos. Eu falei assim, 12 anos, como é que pode? Se Jesus voltar, nesses 12 anos ela está desligada da comunhão. Coisa louca. Agora, nós não precisamos estar presos a essas coisas. Porque, como nós falamos a semana passada, o grande benefício do Evangelho é a oportunidade você tem de zerar a sua vida a qualquer momento, a qualquer hora. Dizer, chega, para. Eu não quero ser a mesma pessoa, eu quero uma nova natureza, eu quero um novo caráter, eu quero uma nova personalidade. Existem muitas pessoas que ainda não têm um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, vivendo enganadas com a visão espiritual turva. Por que Paulo ficou cego? Literalmente cego. Porque precisava os olhos dele, quando os olhos dele foram abertos, os olhos foram abertos e já com uma outra visão. Um novo homem. Uma nova natureza. Aquele homem que era um perseguidor da igreja se tornou o homem mais zeloso. Aquele homem que era o perseguidor da igreja, e nós vamos ler isso já já, em resposta, aliás, esse é um versículo que eu quero ler para você, que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, espiritualmente falando. Porque esse versículo nos dá um entendimento muito claro sobre o que Jesus falou sobre nascer de novo. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, vírgula, lê você? Senão o quê? Tá. Então vamos falar um pouquinho desse nascer de novo. Muita gente já sabe como funciona isso, outros não sabem. Muitas pessoas aprenderam isso errado. Então, vamos aprender hoje da maneira certa. Eu sempre falo para vocês que existe 2 nascimentos e 2 mortes. Diga comigo, 2 nascimentos e 2 mortes. Nascer, Jesus disse que nascer de novo não é uma questão de opção. Ele disse que é uma necessidade. É necessário. É obrigatório nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora, o mais forte é isso, ó. O que nasce da carne é o quê? O que nasce da carne é carne. Está aqui. Está aí.
O primeiro nascimento já aconteceu. Está aqui. Nasci, você nasceu. Esse que eu estou vendo e que você está vendo, essa pessoa que você está vendo do seu lado, é o homem, a mulher gerado da carne. Nasceu da carne. Diga comigo, esse é o primeiro nascimento. Agora, tem o segundo nascimento, porque Jesus disse, é necessário nascer de novo. E agora, quem vai conceber? Como é que acontece isso? Agora é o nascimento segundo o nascimento de Cristo. Quem gerou Cristo? Quem gerou Cristo, gente? Não foi Maria? Quem foi o pai de Jesus? Quem? Não foi José? Não. Maria engravidou, foi concebida pelo Espírito Santo. O que acontece com o novo homem, o novo nascimento? O homem interior, diga assim, o homem interior é gerado pelo Espírito Santo. É o maior, eu bato nisso há anos, é o maior milagre que existe hoje. É o maior de todos. O milagre do novo nascimento. A pessoa que foi gerada, concebida pelo Espírito Santo. Então o que acontece? Como é que a gente detecta essa mudança? A gente detecta essa mudança porque a sua natureza muda. Muito da sua carnalidade, personalidade muda. É por isso que eu sempre falo, cuidado para você não estar na igreja e você ser o mesmo. Porque você só mudou da católica e veio para a evangélica, só mudou da outra igreja evangélica e veio para essa evangélica, só saiu do espiritismo e veio para uma igreja que se intitula evangélica. Só que não aconteceu nenhuma mudança. Não foi gerada uma nova criatura. A natureza da carne, ela quer o que satisfaz a carne. A carne, ela se alimenta de coisas carnais. A carne se alimenta e a carne tem prazer no erro, no pecado. Pode prestar atenção que quanto mais carnal, mais engana, mais mentiroso, mais lascivo, mais adúltero, mais vício. Quanto mais carnal, mais a carne tem domínio sobre a vida dessa pessoa, pior as ações dela. Quando há o novo nascimento, é sepultado essa velha natureza, esse homem carnal, a natureza do pecado é crucificado com Cristo. Então, nasce uma nova, o que nasce da carne é carne. Diga comigo, mas o que nasce do Espírito é o quê? Se eu mudasse essa tradução, vai mostrar, diz assim, o que nasce da carne tem uma natureza carnal, mas o que nasce do Espírito tem uma natureza espiritual. Tanto que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem de maneira espiritual. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, olha depois dos 2 pontos, diga comigo, é necessário que vocês nasçam, como? Não é uma opção. Não é uma opção, é necessário. Quer entrar no reino?
É necessário. E o pior é o seguinte, quando eu falo do reino, eu não estou me referindo à glória. Porque a expressão que muitos gostam de usar, que o inferno começa aqui e o céu começa aqui, tem fundamento. Dos efeitos dele. Espera aí, aonde começa o reino? Jesus, quando chegou pregando, ele chegou pregando, e uma das expressões que ele mais usou às pessoas é chegado a vós o reino. Quando ele expulsava demônios da vida das pessoas, ele dizia, é chegado a vós o reino. Acabou a escravidão. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Acabou. Vida nova. Agora nós nos tornamos parte da família de Deus. Olha que coisa linda, nós nos tornamos parte da família de Deus, fazemos parte da família real. Não olha para os lados e dispersa não, gente, porque é o seguinte, você sabe, posso falar com toda sinceridade? Posso, sim ou não? Às vezes eu vejo pessoas impermeáveis dentro da igreja que me assusta. Sabe o que é uma pessoa impermeável? Não entra. Só que essas pessoas me dão trabalho. E essas pessoas são as primeiras que quando no estado vai brincando, aí quando as coisas desandam, ela quer ser atendida no dia e na hora dela. Não dá. Não dá. E são as mesmas pessoas que falam assim, precisei de ajuda da igreja e não fizeram nada por mim. Você esquentou o banco da igreja há muito tempo? Está com pressa por quê? Não tem pressa para mudar de vida? Se você não tem pressa, por que eu vou ter? Me perdoe quem não merece, mas eu vejo pessoas dispersas. Não olhe para lado nenhum, não tem lado nenhum para você olhar, olha para o altar só. Qualquer coisa, qualquer movimento que você olhar do lado não vai te acrescentar. Até porque a única coisa que tem poder de mudar a sua vida é a sua absorção da palavra. É a única coisa, não tem mais nada que possa mudar a tua vida. Inclusive, eu estou já falando para você aqui com muito amor desde o começo, que nem você está sentado aí muda a sua vida. É o quanto você vai absorver, o quanto da palavra você retém e consegue praticá-la. Isso é o que nos diferencia, gente. O milagre do novo nascimento, ele não vai acontecer, espera aí, eu quero Espírito Santo, porque é um processo. Primeiro eu creio em Jesus. Tem uma ordem. Se você prestar atenção em todo o processo, a primeira coisa, você ouve a palavra, você ouve, você crê. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Agora, eu aceitei, eu desço as águas do batismo, simbolizando num ato de fé o sepultamento da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Mas essa criatura, ela sai do tanque batismal regenerada já? Não, não sai. Começa o processo da regeneração. Começa o processo da transformação. Aí o que eu preciso agora, por isso que nós somos ensinados. Você lembra dos discípulos que mesmo andando com Jesus durante 3 anos, após a ascensão de Jesus, a glória, o Senhor, naquele momento, o Senhor pregou a eles e disse, olha, aguarde até que do alto venha o Consolador, o outro Consolador. Vocês serão batizados com o Espírito. Vocês serão revestidos de poder. Quando o Espírito Santo entra na vida de um homem, então o Espírito Santo dá poder a esse homem. Poder. Eu disse durante várias semanas consecutivas, por que está escrito lá com espírito e com espírito e com fogo? Com fogo. Receberão poder quando vier, mas vocês serão batizados com espírito e com fogo.
Por que fogo? Fogo é purificação. Fogo é santificação. Inclusive, em todos que foram batizados no Espírito Santo, você vê línguas de fogo. Jesus, você vê a pomba. Por que não línguas de fogo sobre Jesus? Porque ele não precisava de santificação e nem purificação. Mas o resto precisava. Está entendendo ou não? Amém? Então, nós começamos a partir daí. Aí eu recebi o batismo no Espírito Santo. Olha como é que é gradual o negócio. Olha como é que nós não podemos ficar parados no mesmo lugar. Não podemos ficar parados nos fundamentos. Porque às vezes nós ficamos muito tempo parados só nos fundamentos. E tem uma graduação aí. Espera aí, agora do Espírito Santo, espera aí, primeira coisa, o fruto do Espírito, está lá Gálatas, o fruto do Espírito está aí? Lembra do fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, autocontrole, domínio próprio, lembra? Esse é o fruto do Espírito, esse é o ponto de partida. Depois do fruto do Espírito, batismo no Espírito Santo, batismo de poder, com evidência externa do falar em línguas. E depois disso, dons do Espírito. Dons do Espírito. Olha quanta coisa tem para que nós possamos subindo o nível espiritual. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias. Olha que coisa linda. Lá ele está orando, e numa visão ele viu um homem chamado Ananias, e o Senhor já foi mandar Ananias lá, chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de modo e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. É a fama de religioso, a fama que afirmava ter, daquele que afirmava ter uma relação com Deus, era ruim, não era boa. Inclusive, Paulo julgava-se de Deus, mas vivia cego em relação à verdade. Vivia totalmente cego. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Engraçado, né? Que Paulo fez muita gente sofrer. Porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo prendeu, Paulo matou, Paulo consentiu na morte, Paulo consentia na maldade. Então Paulo agora, Deus também o faria sofrer por amor ao evangelho. Quando uma pessoa, ela conhece o Senhor Jesus, conhece a fé, ela passa a estar disposta a qualquer coisa. Como está aqui, ó. Ela sofre, ela morre, ela renuncia, ela passa por cima das suas vontades, dos desejos, dos sentimentos por amor a Jesus. Ela é capaz de dar a si mesma a Deus. Eu falei uma coisa quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Eu falei, nós tiramos um exemplo. Essa garota aqui, ó. Duda, levanta a mão. A mãe dela,
Cadê a mãe dela? Cadê a mãe dela? A mãe dela lá, ó. Essas duas pessoas aqui nos deram uma lição, quarta-feira. Que lição? Você vê como é que pessoas continuam nos condenando. Aquela mulher enterrou o marido na quarta-feira, 14h. Ela disse: enterrei o amor da minha vida. O amor da minha vida está com Cristo. Essa menina cantou no velório do pai, 14h. E à noite estava aqui louvando ao Senhor com todas as suas forças. Louvando, adorando, glorificando o Senhor. Uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem esperança, sabe o que faria? Eu não tenho forças para nada. Quero ir para casa deitar, vou tomar um calmante, vou tomar um medicamento e eu vou ficar deitado. Porque eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Mas elas saíram de lá e vieram para a igreja cultuar o Senhor. Essa garota disse: hoje eu quero subir no altar e louvar com todas as minhas forças. É o pai dela, gente. É o marido dela. Já parou para pensar? Como é que você entende? É aí que a gente começa a entender como funciona. A pessoa que não entende, batida, revoltada, por quê? Porque talvez tenha até aquele que fala assim: Jesus não poderia curar? Poderia, mas não curou. Ele pode curar? Pode, mas não curou, e daí? Ele sabe todas as coisas. Ele tem um controle sobre o futuro, ele tem um controle sobre a vida e a morte. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que tem pessoas que nos condenam. Será que não doeu nelas? Muito. Mas quando você entende as coisas espirituais, por que eu disse, o homem natural não discerne as coisas do Espírito? Pode sentar, viu, Jane? Obrigado. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Eu disse quarta-feira, tem alguém passando por um problema grave aí? Mas é mais grave do que você perder uma pessoa tão importante na sua vida, perder seu marido, perder seu filho, perder sua esposa, perder um ente querido, perder seu pai? Tem algum problema que é maior do que esse? Dinheiro você perde hoje, você está ganhando ele amanhã. Você não teve um mês bom, você terá outros. Não teve um ano bom, você pode ter outros maravilhosos. Mas, e quando você perde uma pessoa que você sabe que agora você só vai ver na glória? Só que essas pessoas, será que em algum momento não veio aquele desejo, pensar assim: eu quero ir para casa e ficar quietinho? Porque no momento como esse, as pessoas não querem nem ser consoladas. No momento como esse, as pessoas não querem nem, meus sentimentos. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque todo mundo que cruzar, por uma questão de educação, vai falar isso. Meus sentimentos, que Deus te dê força, que Deus dê graça a vocês para superar esse momento. Não, mas elas estavam aqui, louvando, adorando e glorificando o Senhor. Pessoas nos condenam. Posso fazer uma pergunta para você? Talvez muitos de vocês não era para estar aqui na quarta e por uma besteira não esteve. Por uma bobeira não estiveram. Porque coisas como essa nós mandamos uma mensagem. Uma mensagem ao mundo espiritual. Porque é na pressão que sai de nós o que está dentro de nós.
Grave sempre isso. É na pressão que vai sair o que está dentro de nós. Se é bom, se é ruim, se é fé ou incredulidade. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e depois saiu para pregar. Então tem uma coisa linda aqui, ó. Passou uma vida inteira como cego, pela religião, só com verniz da religião. Algo como escamas caíram dos seus olhos espirituais. Ele tinha escamas que impedia ele ver. Sabe, essa é uma oração que eu cresci com base nessa passagem, ouvindo minha mãe falar assim: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, tira as escamas. Porque olhos, você sabe que tem um termo na Bíblia que é o mais importante. Diga comigo, olhos do entendimento. Porque você vê através dos olhos, mas se o seu entendimento estiver cego, você não vê nada. Você vê através dos olhos, mas se o seu entendimento estiver cego, você não vê nada. Por isso que nós precisamos ter os olhos do entendimento abertos para enxergar. O encontro de Paulo no caminho de Damasco fez ele entender o que era ter vida e intimidade com Deus. Agora sim, ele conhece ao Senhor Jesus de verdade. Antes ele seguia uma religião. Agora ele conhece Jesus porque Jesus se revelou a ele. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos dos chefes, dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que coisa interessante, né? É aquela mudança que as pessoas custaram acreditar na mudança dele. Ele teve dificuldade para pregar. Porque, para pensar, quando ele vinha para pregar, as pessoas falavam: é armação. Esse cara só veio para nos pegar. Ele está se passando por cristão agora, ele está fingindo ser uma outra pessoa, mas a verdade é, diga comigo, só há uma solução para o velho homem. A cruz. Nós precisamos crucificar. As pessoas estavam perplexas com o tamanho da mudança de Paulo. Eu sempre falo uma coisa: a primeira pessoa que tem que saber que você mudou é você. Consequentemente, você mudou, sua família vai ver que você mudou. As pessoas que estão ao seu redor verão que você mudou. Então, o primeiro é você. Eu mudei, eu não sou o mesmo. Eu não sou a mesma pessoa. Fisicamente era o mesmo homem, mas espiritualmente não era o mesmo. Fisicamente era o mesmo, mas espiritualmente mudou completamente. Que são as evidências do nascido de novo, de uma nova criatura. Quer dizer, ela
parece ser a mesma pessoa fisicamente, mas ela muda completamente, tudo muda. Ela não fala igual, ela não age igual, ela não tem o mesmo comportamento, não tem as mesmas atitudes. Vai avaliando, que eu não estou te contando história, não. Às vezes a gente já vai pregando, você já vai processando, porque às vezes a gente fala assim, por que as coisas não mudam na minha vida? Por que eu ainda não sou uma nova criatura? Por que ainda não está acontecendo? Porque eu não nasci de novo. Quando Paulo creu em Cristo, ele teve imediatamente uma nova natureza. A natureza foi mudada. Ele mudou. Pode prestar atenção que ele entendeu que a pessoa que ele era não glorificava a Deus. Em nada não glorificava a Deus. Você vê, olha que coisa louca. Ele estava perseguindo os cristãos por conta da religião. É o que muitos até hoje fazem. Inclusive, vou dar uma dica para você. Vou te dar um ensinamento hoje, tá? Vou dar um ensinamento com muito amor para você falar para os seus familiares com muito amor. Porque o seu familiar, principalmente católico tradicional, ele vai quase te deserdar. Deserda ou não deserda? Você largou nossa religião. Estou triste com você. Fala, pai, mãe, vou falar com muito amor. Paulo foi um zeloso da religião. Paulo foi um perseguidor da igreja do Senhor e ele achou que o que ele estava fazendo era correto. Até Jesus se manifestar, ele cair cego por terra e ele ouvir a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Fica presa à religião, não. Essa história de religião só dá nisso. O cara está achando que está abafando, vai ganhar o galardão dele, estava indo para o inferno. Você entendeu ou não? Talvez ele falasse assim, sou um dos maiores zelosos da igreja. Eu prendi, eu lutei, eu dei a vida, eu matei gente por amor. E no final ia para o evangelho que ele estava só perseguindo a Cristo. E quando ele estava perseguindo a Cristo, perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a Cristo. Olha o que a religião faz. A religião, ela influencia, ela cega, ela influencia tudo que a pessoa faz. Como ela anda, como ela veste. O homem de Deus, quando ele nasce de novo, antigamente, presta atenção, olha como é que a gente sabe das coisas. Tinha um olhar lascivo, enganava, fazia trapaças no negócio, mentia. Já não age mais dessa forma porque teve um encontro com Deus. Todas as vezes você pensa, todas as vezes que você, a velha natureza, o velho homem começar, eu vou contar uma mentirinha, só pergunte a você se Cristo contaria essa mentirinha. Todas as vezes que você for fazer algo que você bate o Espírito comunica com o teu Espírito, comunica com a tua consciência, faça aquela pergunta, Jesus faria o que agora, no meu lugar? Você já tem a resposta. Todas as vezes que você for tratar desrespeitosamente alguém, inclusive seu cônjuge, só pergunte, o que Jesus faria no meu lugar? Você já vai ter a resposta. Volta lá para a cruz. Romanos 6 diz assim, quem está entendendo até aqui, gente? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? Diga assim,
De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Quer dizer, se eu fui batizado com Cristo, quer dizer, se eu morri com Ele, eu também nasci com Ele. Presta atenção, diga comigo, se eu morri com Cristo, eu também nasci com Cristo. Deixa eu voltar aonde eu comecei e não concluí. 2 nascimentos e 2. É necessário nascer de novo. O primeiro nascimento qual foi? Qual? E o segundo? Agora morrer é uma vez. Morrer não é 2. É uma só. Você não morre 2 vezes. A não ser que você perdeu sua salvação. Tem 2 nascimentos, tem 2 mortes. Tem 2 mortes para quem perdeu a salvação. Por isso que você não pode brincar com uma coisa todos os dias. Preste atenção no que eu vou dizer hoje. Não brinque com a sua vida, porque do jeito que você partir daqui hoje, está definido para onde você vai. A coisa mais importante que você tem é a sua salvação. Não é quanto você tem de dinheiro, não é quanto está na sua conta, mas se você partir hoje, está definido para onde você vai. Bispo, não tem... Não, se você partiu salvo, você já está salvo. Acabou. Você já entra para a vida eterna. Se você partiu sem salvação, a primeira morte é essa. Você vai agora para um lugar chamado inferno. Depois você vai, depois de 1000 anos gemendo no inferno, você vai ser ressuscitado, vai comparecer diante do tribunal, do trono branco do Senhor, vai se abrir o livro, que é o seu livro, o meu livro que está lá, e você vai saber por que você foi para o inferno, por que você perdeu sua salvação, para você ser lançado num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, que é a segunda morte, eternamente. Eu não quero pagar para ver. Não é verdade? Tem gente que fala, será que é assim? Descubra você. Eu acredito e pronto, acabou. Não é verdade? Eu não quero, para mim nem cogita, não tem chance, não tem volta. Então tem que dar um tiro certo. Eu vou sair daqui salvo e acabou. Pronto, vou para mim já alcançar a eternidade. E quando eu falo eternidade, estou falando da vida eterna, porque eternidade todo mundo vai. Todo mundo vai para a eternidade. Então, eu preciso nascer 2 vezes e morrer uma só. Porque quem nasce uma vez vai morrer 2. Quem nasce uma só vez vai morrer 2. Quem nasce 2 vai morrer 1. Eu sei que você está assim, cri. Está tentando assimilar, mas deu para assimilar, não deu? Sim ou não? É como eu sempre gosto de falar, né? O rapaz chega para mim, não sei se foi num tom de curiosidade ou se foi para brincar, e fala assim, porque a Bíblia descreve, num lugar de prantos e ranger de dente.
Aí ele vira para mim e fala assim, mas alma tem dente? Eu falei, não sei, descubra lá. Vai lá e depois você descobre. Eu não quero saber se a alma tem dente ou não tem. É porque tem coisas que é a forma que a gente tem de entender. Não é verdade? Quantas vezes na vida você rangeu os dentes? É símbolo de dor. Quantas vezes na vida você rangeu os dentes? Quantas? Só em extrema dor ou sofrimento. Então, ô bispo, essa pregação ela é muito tensa. Eu acho que ela é muito leve. Tensa é você não saber e depois você ir. É verdade ou não é? Porque muita gente vai falar assim, gente, como eu gostaria de ter sabido, como eu gostaria de ter aprendido isso. Sem contar que quando nós falamos de novo nascimento, o novo nascimento já gera essa vida abundante, essa vida abençoada aqui agora. Você quer saber aonde você está, se você está na carne ou se você está no espírito? Vai para Gálatas 5 e lê lá, Gálatas 5:19, você sabe aonde você está. Já dá para monitorar o negócio aí, filho. Já dá para monitorar. Você já sabe se você está na carne. E para que eu vou saber, bispo? Aí você vai saber por que você não está na vida plena que você gostaria de estar. A carne ainda tem domínio sobre você. Portanto, fomos sepultados com Cristo, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, leia comigo, vivamos o quê? Uma nova vida. Olha que lindo. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como Ele ressuscitou com um corpo glorioso, teve um tempo aqui, 40 dias aqui, todo mundo viu, Ele já veio com um corpo semi-glorificado e ascendeu aos céus para assumir a sua forma gloriosa, 100% gloriosa, pois temos conhecido de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele. Diga comigo, a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele. Então preste atenção, aí, o que você diria para um cara? Preste atenção, o que você diria para um cara? Espera aí, Deus coloca o cara, presta atenção, Deus coloca um cara num lugar que é um verdadeiro paraíso. Rios, e por esses rios, muitos desses rios, um braço do rio era ouro, um passo do rio, pedras preciosas, outro braço do rio, tudo da maior riqueza que você possa imaginar. Aí você olha uma abundância que é incontável. Abundância, tudo quanto é fruto que ele quisesse desfrutar era seu, à sua disposição. Toda aquela riqueza, toda aquela abundância. Agora, tem uma árvore aqui que essa aqui você não come. Essa aqui você não come. Tem essa aqui que é da vida, você vai comer, elas estão perto. Essa aqui você ignora, essa aqui você come dela. E todas as outras você vai desfrutar. Aí o idiota vai e quer comer. É a mesma coisa que muita gente faz hoje. É a mesma coisinha. Às vezes a gente fala assim, gente, mas é burro, cara, hein? Mas tem gente fazendo igualzinho. Eu tenho uma vida gloriosa, eu tenho toda a abundância, eu tenho paz, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas eu vou escolher o que não é para mim. O que é isso que grita? Carne. Sabe qual é o segredo? Para de alimentar ela. Deixar passar fome. Como é que a gente faz isso? Cortando as coisas que dá prazer a ela. Está entendendo ou não, gente? Sim ou não? Diga, a vida é feita de? A vida é feita de? Você escolhe. Quando eu escolhi me casar com a Liliane,
eu estou dizendo assim, ó, eu escolhi a Liliane, estou dizendo não para todas as outras mulheres. Eu escolhi a Liliane. É uma escolha. Eu não escolhi a Liliane. Consequentemente, o que eu estou fazendo? Dizendo não a todas as demais. Eu escolhi. Vou viver minha vida debaixo da bênção com a Liliane. Todas as outras. Mulher, podia falar assim, não, aqui só tem mulher de Deus, né? Só mulher de Deus, né? Então, presta atenção. Quando você escolhe um Deus, você está dizendo não para todos os demais. Acabou. Quando você disse sim para Jesus, acabou. Eu vou viver segundo os princípios, valores do Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor. É isso que nos diferencia. Aí você vai escolher essa árvore e você perde o resto. Está entendendo ou não? Sim ou não? A vida é feita de escolhas. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Você escolhe. É uma escolha. A gente tem liberdade para fazer o que você quiser, ou o que nós quisermos? Temos. Mas homem de natureza espiritual é assim. Espera aí, eu não escolhi a Liliane? Meus olhos estão voltados para a Liliane. Minha carne está voltada para a Liliane. Eu me satisfaço com a Liliane. Isso é uma coisa que você tem que colocar dentro de você. Isso vai trazer o quê? Bênção para a minha vida. Eu me tornei um com Jesus? É um com Jesus. Eu me tornei um com a Liliane? É um com a Liliane. Eu sou um com Cristo. E quando você se torna um com Cristo, os problemas da Liliane são os meus problemas, e os problemas da Liliane são os meus problemas. Agora, se eu me tornei um com Cristo, então, da glória de Cristo reflete sobre mim. Os meus problemas é problema de Cristo. Agora eu preciso ser um com Ele. De verdade. Quem leva vantagem nisso? Nós. Para pensar. Você sendo um com Cristo. Quem leva vantagem nessa parceria? Você. Você. Só que as pessoas, por não valorizar isso, está presa ali já. Deus não se importa com isso. O que importa é o meu coração. Seu coração é enganoso. Seu coração vai te levar para o inferno. O coração é doente. A Bíblia diz que coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O coração, ele sofre de uma doença incurável. Então, se o seu coração não for dirigido pelo Espírito Santo, ele vai te meter em fria. Coração é emoção. Coloque isso dentro de você. Esse é um alinhamento que a gente precisa aprender. Porque se nós não formos guiados, você vê, já prestou atenção, cada dia, se você não tiver uma regra de fé, não viver à luz da palavra, cada dia você acorda de um jeito, não é? Sim ou não? Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, hoje eu estou com vontade de rir, hoje eu não estou com vontade de rir, hoje eu estou com vontade de abraçar e beijar todo mundo, hoje eu estou com vontade de dar uma paulada em todo mundo. Não é assim? Então nós precisamos viver à luz da palavra, é a nossa regra de fé. Jó fala sobre isso, né? Que ele priorizou mais a palavra do que a comida. Eu priorizei mais a tua palavra do que a minha comida. Pois temos conhecido de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Diga comigo, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse o quê? Para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Servir o pecado. Existe um rei chamado Rei Pecado. Você serve a ele. É um rei. Rei Pecado. Ele se torna o senhor da sua vida. Porquanto todo aquele que morreu
já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, diga comigo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes, diga comigo, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida. Olha que lindo. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Por isso que não é só coração. Você viu? Ofereça seu corpo. Não é só coração. O nosso corpo é oferecido como objeto de santificação. Até porque hoje nós somos templos do Espírito Santo. Quem está entendendo, gente? Quem não levantou a mão, obrigado, eu já entendi que você não entendeu. Não tem problema. Vou orar por você do mesmo jeito. Quem está entendendo, gente? Fique em pé, por gentileza. Você sabe, essa mensagem para nós, lê aqui, por favor. Eu poderia fazer isso aqui, transformar isso aqui em muitas outras frases. Uma nova criatura, uma nova vida, novos resultados, uma vida vitoriosa, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida em ascensão, uma nova criatura, novas oportunidades, uma nova aliança, novo, tudo novo. Poderia seguir, que é o que significa isso aqui. Por que a gente não gosta dos resultados? Boa parte de vocês chegaram à igreja com resultados que vocês não gostam deles. Que trouxe tanta dor, tanta frustração, tanta angústia, tanta decepção. Por quê? Quem causou isso? A velha criatura. Está com o coração aberto? Vou falar com amor. Muitos de vocês continuam repetindo os mesmos erros, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Tem a mesma natureza, o mesmo caráter, está colhendo o mesmo resultado, porque é a mesma pessoa. E eu falo isso com amor com você, para trazer consciência a você. Porque não há a mínima possibilidade da nova criatura colher o mesmo resultado. Não há a mínima, inclusive tem uma coisa que eu gosto muito de bater. Você que teve decepção, você que foi criado num lar disfuncional. Não há a mínima possibilidade de um filho colher o mesmo resultado que os pais colheram, ter a mesma história, se repetir a história, sendo uma nova criatura. Não há a mínima possibilidade. Não há a mínima. É impossível.
Agora, se comete os mesmos erros, tem o mesmo comportamento, tem as mesmas atitudes, é o mesmo resultado. Eu escuto muito essa frase que eu já estou combatendo ela. Eu não consigo ser diferente, claro, nova velha criatura não consegue. Eu não consigo ouvir isso e ficar calado, claro, velha criatura é orgulhosa, tem que falar. Tem que sempre medir força, sair por cima. Eu não consigo ser esse bonzinho, peraí. Eu quero ser honrado por Cristo ou não quero? Eu quero viver as promessas ou não quero? Eu quero reinar em vida ou não quero? Ou o pecado vai continuar reinando sobre a minha vida? O rei pecado vai dominar ou eu vou reinar em vida e viver a vida gloriosa que Deus tem para mim? Eu sempre falo que boa parte dos problemas das pessoas estão aqui, ó. Dou os seus aqui, ó. Rapidinho eu te dou ele. Tão simples da gente identificar. Boa parte dos problemas das pessoas estão aqui, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Diga essa palavra comigo. Eles estão em conflito um contra o outro. Eles estão em guerra aí dentro. Ó. Tem uma guerra aí dentro o tempo todo. O tempo todo. Tem uma guerra. Não é só essa guerra que a gente enfrenta. Você já viu que de vez em quando você fala assim, ó. Eu estou com vontade de comer. E o que você está com vontade de comer é coisa pesada, gordurosa, doce, torta, bolo, pavê, patê, sei lá. Não é? E você fala assim, eu estou com vontade, mas não devo. Essa é uma guerra da carne. Junto com essa, semelhante a essa, que às vezes a gente não consegue dizer assim, não vou comer. Não vou colocar isso para dentro. A mesma coisa com o pecado. O pecado faz da mesma coisa. A carne está gritando. Eu quero olhar para essa pornografia. Eu quero olhar para essa pessoa. Sabe, a carne está gritando. E o Espírito está dizendo, não, você não deve. Você não deve. Não faça. Tem um conflito aí, tem uma guerra aí. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Diga comigo, imoralidade sexual. Eu te afirmo assim, ó, você está com algum problema? Você vai encontrar a causa dele aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Quer dizer, idolatria é tudo que você coloca acima de Deus na tua vida. Você se torna um idólatra. Idolatria, feitiçaria, rebelião. Rebeldia é feitiçaria. Para onde vai o feiticeiro, vai o rebelde. Diga comigo, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, são as divisões, né? Diga inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino que nos faz reinar em vida. A unção que nos faz reinar em vida. Por quê? Como é que eu governo o que está fora se eu não governo a mim mesmo? Como é que eu vou governar o que está ao meu redor se eu não consigo governar
a mim, as minhas emoções, a minha carne. Por isso que é isso aqui, ó. Uma nova criatura. Quem gera uma nova criatura? O Espírito Santo. Uma nova criatura com resultados novos. Uma nova criatura seguro, porque se torna um com Cristo. Isso é um poderoso. Uma nova criatura que tem o Espírito de Deus produzindo, mas o fruto do Espírito é, diga comigo, amor. Vê se está aí gritando aí dentro, está exalando aí dentro. Diga alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quer dizer, autogoverno. Olha, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor. Está aí. O Espírito está produzindo fruto. Esse é o ponto de partida para tudo aquilo que nós falamos. Aí vem as unções, aí vem o poder, aí vem os dons, a partir daí. Será que vale a pena, gente? Sim ou não? Meu Deus, uma nova criatura, uma nova vida. Esse é o poderoso. A criatura do fracasso nasce a criatura vencedora. Uma nova criatura gerada para viver resultados estrondosos, extraordinários. É igual Paulo, as pessoas olham, era o mesmo cara fisicamente, mas não entendia, porque já não era mais o mesmo. Quando os olhos abriu, quando as escamas dos seus olhos caíram, ele enxergava com outros olhos. Ele tinha uma outra mentalidade. Já era um outro homem. O que o Espírito Santo fala conosco aqui hoje? Ó, tem uma nova vida. Uma vida gloriosa, extraordinária para a nova criatura. Nós estamos num processo de evolução. Talvez você já largou tanta coisa, já venceu tanta coisa. Não é verdade? Já venceu, já parou com tantas coisas. Completa, não fica no meio do caminho, não. Deixa mais te vencer isso, não. Que te rouba a paz, te rouba. A primeira coisa que você precisa não permitir mais que o diabo faça com você é que quando você não vence a carne e você comete algum erro, algum pecado, ele te massacra com condenação e acusação. Isso é uma regra, tá? Quando ele consegue fazer você cair num erro, num pecado, pode prestar atenção que você começa a fugir da presença do Senhor. Você tem vergonha do Senhor, você não sente incredibilidade para buscar Deus, você começa a querer nem estar na igreja, porque você não quer ouvir a palavra, porque a palavra te confronta. Deixa isso acontecer, não. Até porque, deixa eu falar uma coisa para você. Histórias como essa, toda semana, nos últimos dias, a gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora. Quando Jesus disse assim, o reino é chegado a vós, é chegado através de Cristo o reino de Deus. Agora tem gente que o reino dos céus está chegando todo dia. Está entendendo? E não vale a pena trocar isso por nada. Não vale a pena a gente brincar com a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos ser essa nova criatura. A gente olha para trás e olha com... Puxa vida, às vezes a gente até tem vergonha da velha mentalidade. Quem às vezes olha para trás e fala assim, ai, bispo, às vezes quando eu lembro de algumas coisas, eu falo, eu tenho vergonha de quem eu fui, que vergonha, que mentalidade miserável. Quem tem? Maravilhoso. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, gente,
Oh, louvado seja Deus, porque a gente achava bonito ser feio, né? Não é? Achava a maior vantagem. Era feio até não querer mais e achava o máximo. As idiotices, as bobeiras, os barracos, as personalidades. E achava que, meu Deus. Mas nós estamos num processo de evolução ainda maior. A cada nova fase nós precisamos de uma nova atualização. Está entendendo ou não? A cada nova fase nós precisamos de uma nova atualização. Nós estamos nesse processo avançado de atualização. Tudo está evoluindo. Cada nova fase nós precisamos de uma mentalidade nova, de um espírito novo. Se a gente continua com a mesma mentalidade, a gente não sai do nível que está. Tudo está evoluindo, né? Ontem eu encontrei um rapaz e ele me cumprimentou e tal, e ele falou assim: esse é o meu pai, essa é a minha mãe, né? Ele falou assim: você não acredita o que eu vim procurar para eles e não encontro? Eu falei: o quê? São gente simples, que mora na área rural, essas coisas? Ele falou: vim procurar um telefone de tecla para eles e não acho para comprar. Porque eles estão falando no telefone e às vezes eles colocam, ele já muta o telefone, né? Porque os novos, o meu pai e minha mãe é o seguinte: meu pai e minha mãe, o tempo inteiro, precisa ter cuidado com eles, porque o tempo inteiro está no viva voz. E outra coisa, se você quiser saber de algo a mais, não desliga o telefone, que eles não desligam. Você entendeu? Não desligam. Não, esses dias nós precisamos correr e cercar, porque ela estava tirando foto do rosto dela e já estava postando, e ela nem sabia que estava postando, e foi aparecendo para os outros a foto. Aí minha sobrinha entrou correndo e falou assim: vó do céu, só está postando coisa aí. Ah, nem vi. Então, nós estamos num processo de atualização. E lembra que eu não estou falando nada, não tem nada a ver com a tecnologia agora. Mas serve só para a gente ter uma ideia, para cada nova fase, uma nova mentalidade. Cada nova fase nós precisamos dar. Não somos mais os mesmos. Não estamos parados mais aqui, o mundo não está parado, nós estamos avançando. Agora, se eu quero que Deus me eleve, me promova para o próximo nível, preciso de uma atualização na nova criatura. Nova criatura precisa passar por uma atualização. Está entendendo? A nova criatura precisa ser mais evoluída do que a anterior. Então, os erros que a velha criatura cometia, essa já não comete mais. O que era tão difícil para a velha criatura, já não é para essa mais. A gente já mudou de fase. Às vezes a gente chega uma pessoa que a gente está ajudando, e a pessoa fala assim: é tão difícil. Não, já passei por isso. Daqui a pouco você vai ver que você não tem mais influência nenhuma sobre você. Já passei por isso, já passei por essa fase. Porque são fases. Agora a gente precisa passar. Amém? Feche os seus olhos. E eu quero que você fale com o Espírito Santo que você quer essa atualização. Eu quero que você fale com o Espírito Santo que você quer ser essa nova criatura para esse tempo novo, para essa nova fase que Deus tem para você. Eu quero que você diga ao Espírito Santo: eu não quero ficar parado, eu não quero perder tempo,
Eu não quero cometer o erro de Adão de ter o paraíso à minha disposição, a glória à minha disposição, uma abundância imensurável à minha disposição, e os meus olhos estão numa árvore que não vai me trazer bênção alguma. Eu não quero isso. Eu não quero estar no lugar que tem as fontes, os rios, que desses rios levam a ouro, pedras preciosas, riquezas imensuráveis, uma imensidão, uma abundância imensurável. E eu estou com os olhos na árvore proibida. Que tolice. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero ser essa nova criatura. Eu quero, Senhor. Eu quero ser essa criatura atualizada. Tem aqueles que precisam literalmente nascer de novo. Literalmente. Existem aqueles que precisam se atualizar. Diga ao Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo. O que você não entendeu é que se você tiver a natureza de Deus, ninguém te segura. O que você não entendeu é que se você tiver a personalidade de Deus, do seu Pai espiritual, ninguém te segura. Está na hora de você puxar para o seu pai. Sabe aquela expressão, eu puxei para o meu pai, eu puxei para minha mãe? Está na hora de você realmente dizer, eu quero me parecer com meu Pai Celeste. Eu quero me parecer com meu Pai espiritual. Eu quero me parecer com meu Deus. Eu quero me parecer. Diga a Ele. Diga a Ele. Diga a Ele. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. Se é necessário. É necessário. É necessário nascer de novo. Diga a Ele. Diga, Espírito Santo. Gera uma nova criatura. Gera um novo homem, gera uma nova mulher, gera uma nova personalidade, gera um novo caráter, gera Espírito Santo, gera, porque eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero a mesma natureza, eu não quero a mesma personalidade, eu não quero as mesmas atitudes e maturidades. Gera Espírito Santo, gera Espírito Santo, gera. A velha natureza, a velha criatura está roubando tudo de você. A velha natureza tira tudo, tira família, tira dinheiro, tira paz, tira alegria, tira propósito. A velha criatura impede você de viver a grandeza, a glória que Deus tem para você. Não permita, não deixa a velha criatura roubar o propósito que Deus tem com você. O propósito lindo, poderoso. Não deixa a velha criatura, a velha natureza roubar de você aquilo que Deus já deu a você. Em nome do Senhor Jesus, não permita, porque é isso que ela faz. Perde família, perde a paz, perde a alegria, perde a realização, perde o prazer, perde dinheiro, perde recursos. Perde por quê? Porque a velha natureza está roubando a velha criatura. Aleluia. Diga a Ele, eu quero nascer de novo, Senhor.
Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Gera, Senhor. Gera. É só você que pode fazer isso. É só você que diz: Senhor, eu quero nascer. Eu quero nascer 2 vezes, porque eu vou morrer somente uma. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Gera aqui hoje homens e mulheres de Deus. Gera aqui hoje novas criaturas. Gera aqui hoje homens que nascem para ser vencedores. Homens e mulheres que são gerados para o teu propósito. Quando nasceu Paulo, morreu Saulo. Quando nasceu Pedro, morreu Simão. Quando morreu Jacó, nasceu Israel. É isso. E a tua palavra diz que nós vamos receber um novo nome na glória. Nós receberemos um novo nome. Diga a Deus: tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver. Tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Quero te contemplar no santíssimo lugar. Você pode dizer isso? Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Diga a Ele: mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Oh, mostra-me. Mostra-me tua face. Tua face. Amado meu. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta é a tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Nós queremos ver, Senhor. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta é a tua presença, é tua essência em mim. Só diga ao Espírito Santo que você não quer sair daqui a mesma pessoa. Só diga isso a Ele. Eu não quero sair daqui a mesma pessoa. Eu não quero sair daqui com a mesma mentalidade,
a mesma personalidade, a mesma natureza. Não, eu não quero, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser esse que o Senhor me chamou. Eu quero ser esse nascido de novo, que tem a tua natureza, que tem o teu caráter, que tem a sua personalidade, que se parece com o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam: eu não sou o mesmo. Eu não falo igual, não ajo igual. Minhas atitudes, meu comportamento, minha maneira de ser não é a mesma. Faz a obra, Espírito Santo. Eu sei que para cada fase da nossa vida nós precisamos de uma nova atualização, Senhor. Eu sei que para cada novo tempo nós precisamos, Senhor. E eu peço, nos ajude a ser uma nova criatura, mas uma criatura atualizada, com revelações maiores, com uma intimidade maior, com uma comunhão maior com o Senhor. Nos ajude, Senhor, que o pecado não reine sobre nós. Não, que a carne não tenha domínio sobre a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Levanta elas com poder, Senhor. Levanta elas com poder e que as pessoas possam olhar para ela e ver, começando por ela mesma. Ela vai olhar para si, olhar para suas atitudes, seu comportamento, e ela verá que ela não é a mesma. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um. O Espírito Santo entra aonde só o Senhor pode. Entra só aonde somente o Senhor pode entrar. E faça a obra que só o Senhor pode fazer. Que ele seja um homem dirigido pelo Espírito Santo. Que ela seja uma mulher dirigida pelo Espírito Santo. Totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. O Salvador do mundo. Aleluia. Te louvarei. Diga a ele: Jesus, ele é o meu rei. o nosso rei, Jesus, digno de glória e louvor. Ele é Jesus. Diga. O nosso rei, Jesus, o Salvador do mundo, te louvarei, Jesus, o Diga. nosso rei, ele é Jesus, digno de glória e louvor. Ele é Jesus, ele é Jesus. Levante as suas mãos, deixa eu abençoar a tua vida. Que o Espírito Santo encontre lugar e que haja um processo de regeneração, de restauração. Que o Espírito Santo conceba um homem com a natureza, uma mulher com a natureza,
com a natureza dele. Que você saia daqui se parecendo muito mais com teu pai espiritual do que com teu pai e tua mãe natural. Que você saia daqui com caráter, com a natureza, com a mente totalmente regenerada. Que caia aqui hoje toda e qualquer escama dos seus olhos, escamas religiosas inclusive. Escamas religiosas. Que você saia daqui hoje para ser um só com Cristo, unido com Cristo, como uma nova criatura, para viver um novo tempo, tempo de glória, o melhor tempo da tua vida, vivendo e desfrutando todas as promessas para a nova criatura, para o nascido de novo. Que você saia daqui para viver o propósito lindo, grandioso, glorioso que Deus tem com você. Tem com você e através de você. Que você saia daqui hoje com uma mente poderosa, com a mente pensando nas coisas do alto. Que você saia daqui hoje com o Espírito Santo te dirigindo a cada passo, pensamentos, sentimentos, atitudes. Que o Espírito Santo te conduza em tudo. Que você saia daqui hoje e o que te dominava não te domine mais. A carne que tinha poder sobre você não tem mais poder, porque o Espírito Santo te governa. Que você saia daqui hoje para reinar em vida, para reinar, para governar, para cumprir com o propósito que Deus tem com você e através de você. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo que você saia daqui hoje com ouvidos sensíveis à voz do Espírito, com a consciência altamente sensível ao que o Espírito Santo fala com você. Cada vez que ele falar, você vai parar para ouvi-lo. E se algo te acusa, você não vai fazer. Mas se você tem paz, você vai, porque ele é com você. Eu oro por todos, Senhor. Eu abençoo a todos. E que sejamos uma igreja de nascidos de novo, para a honra e a glória do teu nome. Diga: eu creio nessa oração, recebo ela e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus.